mentir que eu tô com saudade. Tô até com saudade de vocês. Ai, ai. Vamos lá, galera. Então a gente vai dar continuidade, né? No nosso último encontro, a gente. Ô, meu amor, Ivaninha, o assunto da V2 já começou há muito tempo, minha linda. Tá certo? Hoje a gente está dando continuidade ao assunto da V2, né? Na última aula, se não me engano, a gente parou em contrato de doação, não foi isso? Confirma aí para mim, gente. Foi sim, doação. Contrato de doação. Então, veja, a gente vai dar continuidade hoje falando do contrato de locação. Certo? Contrato de locação. Olhe como a gente vou estar sempre chamando a atenção disso aqui para vocês verem que aquela simples mudança de uma circunstância, como você modifica a figura do contrato. Né? Vamos lá. João e José aqui, contratantes. Se João entrega para José um bem, isso vai entrar por osmose na cabeça de vocês, tá? João entrega um bem para José e José, em contrapartida, entrega dinheiro para João. Contrato de compra e venda, que nós já vimos aqui. Beleza? Vamos lá. João entrega um bem para José. José, em contrapartida, entrega um outro bem para João. Que é isso? Contrato de permuta. João entrega para José um bem por liberalidade dele. E José nada entrega porque ele não tem responsabilidade inicialmente nenhuma sobre isso. Ou responsabilidade não, ele só tem a obrigação de aceitar. Mas como João está entregando de forma deliberada um patrimônio para José, sem nenhuma contrapartida, né, nós estamos diante do contrato de doação. Então, veja, olha que nós já trabalhamos aqui com o contrato de compra e venda, né, o contrato de permuta, de troca, contrato de doação, e hoje a gente vai estar falando do contrato de locação. Aqui já vai começar uma pequena diferença em relação aos demais. Veja que todos esses aqui, compra e venda, permuta e doação, você está efetivamente transferindo para uma das partes o direito de propriedade. No momento que você entrega na compra e venda, que eu entrego o objeto para vocês e vocês me dão dinheiro em troca, eu estou transferindo o bem para vocês, ou seja, vocês passam a ser os proprietários. Se eu faço uma permuta, eu entrego um bem para vocês e vocês me devolvem um outro bem em contrapartida, veja que está havendo aí uma troca de direito de propriedade também. Então, mas está se consubstanciando a figura da propriedade. No contrato de doação, quando eu entrego o bem para vocês e, por mera liberalidade, eu estou tirando um objeto do meu patrimônio e transferindo esse objeto para o patrimônio de vocês, dando para vocês o direito de propriedade também. Só que aqui agora, no contrato de locação, via de regra, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter a entrega de um bem para uma pessoa, de João para José, em contrapartida e durante um lapso de tempo, José estará entregando para João um valor, certo? Então, ao final daquele tempo estabelecido, João ou José terá que devolver o bem para João, porque João não transfere para José o direito de propriedade. Ele vai transferir somente a posse ou alguns dos direitos inerentes à propriedade, tá? Vocês vão aprender isso em direitos reais, a gente vai repetir aqui algumas vezes, né? Que dentro do direito de propriedade existem alguns poderes. Eu tenho, no direito de propriedade pleno, eu tenho o direito de uso da coisa, eu tenho o direito de gozo, eu tenho o direito de fruição, eu tenho o direito de disposição, eu tenho o direito de perseguição e o de reivindicação. Isso são poderes inerentes à propriedade plena. Tá certo? Então, veja, no momento que eu tenho um contrato de compra e venda, permuta ou de doação, eu transfiro todos esses poderes da propriedade plena para uma pessoa. Já no contrato de locação, pelo fato daquela pessoa que recebeu o bem inicialmente
ter a obrigação de, depois de um certo lapso temporal, me devolver a coisa, essa pessoa ela não tem o direito pleno de propriedade, entendeu? Ela vai ter algumas restrições. Por exemplo, eu, no momento do contrato de locação, eu transferindo o bem, pensando aqui na locação de coisas, porque a gente vai ter 3 tipos de locação aqui que a gente vai estar trabalhando. Né? Na locação de coisas, quando João transfere para José um determinado bem, ele transfere ao mesmo tempo os direitos de uso, gozo e fruição da coisa. Mantém para si, João, o direito de disposição, porque é um direito inerente ao proprietário apenas, ou seja, somente o proprietário tem o poder de dispor da coisa, e transfere a título de obrigação o direito de os poderes de perseguição ou de reivindicação, porque ao final do contrato, José tem que devolver o bem para João da mesma forma com que ele recebeu. Logo, José tem a obrigação de perseguir ou reivindicar a coisa contra qualquer pessoa que indevidamente a detenha. Isso nós estamos falando de direito de posse de direitos reais, que é a matéria do semestre que vem, mas tem tudo a ver com esses contratos que nós estamos falando aqui agora. É com você também, reais? Oi? É com você também, direitos reais? Rapaz, essa é uma pergunta de altíssima indagação filosófica. Se eu não for despedido, deve ser. Mas tem os professores também. Tem Claudete, que dá aula de reais também. Tá certo? Vai depender da distribuição de carga horária no semestre que vem. Beleza? Agora veja. Quando você fala aqui, efetivamente, do contrato de locação, se a gente fosse dar uma definição para o contrato de locação geral, tá certo? A gente poderia chegar e dizer que locação é o contrato pelo qual uma das partes, que se chama locador, né, mediante uma remuneração paga pela outra parte, que a gente chama de locatário, né, a pessoa que vai receber o bem, locador é quem está entregando o bem, e o locatário é aquele que está recebendo o bem, compromete-se a lhe fornecer durante certo tempo, né, o uso, o gozo e a fruição de um bem infungível, né, ou a prestação de um serviço apreciável economicamente ou a execução de uma obra determinada. Então, veja, por essa definição, estamos abarcando os 3 tipos de locação. Locação de coisa, né, que é você transfere o uso, o gozo e a fruição de um bem infungível, a prestação de serviço apreciável economicamente, que é o contrato, a locação de serviços, ou a execução de uma obra determinada, que seria a locação de obra ou contrato de empreitada, que é a mesma coisa. Tá certo? Oi. O contrato de locação para fins, para validade de algumas, vamos supor, uma troca de titularidade, assim, certo? De uma conta de Coelba, Embasa. Se ele não tiver autenticado, ele é válido, escrito a fundo? Vale, porque é o seguinte, a questão... Sem ser autenticado assim no cartório, sabe? Para fins apresentativos de documento, assim, para essa dúvida. Vale, ele tem validade sim. Você vai ter muito mais segurança jurídica quando você faz o registro do contrato. Entendeu? Sim. Mas não é obrigatório. Se você comprovar o contrato, você leva o contrato de locação, você pode fazer essa transferência. Óbvio que a questão da energia elétrica, o pessoal, inclusive, ele vai verificar se o registro daquela energia ele está efetivamente naquele endereço. Entendeu? Porque pela energia ser considerado um bem imóvel, a forma de você transferir a propriedade é muito mais simples. Entendeu? Agora, você não pode, por exemplo, com o contrato de locação, você chegar e querer, no cartório de registro de imóveis, transferir a propriedade para o seu nome. Aí não tem validade jurídica nenhuma. Entendi, valeu. Entendeu? Mas por se tratar de coisas móveis, é muito mais fácil. Se lembrem, né? Isso é que vocês têm que lembrar, são essas coisinhas que a gente fala para vocês, que são as coisinhas mais básicas que vocês têm que se recordar das matérias anteriores. Né? O que é que ocorre quando você começa a analisar coisas e bens lá em Direito Civil 1? Qual é a forma que você tem de transferir a propriedade de um bem móvel mediante tradição? Essa tradição se dá através de quê? Tradição real, tradição ficta, tradição simbólica, né? Ou seja, é uma facilidade. Quando vocês estudam lá coisas móveis e imóveis, vocês veem que quando vocês analisam os bens móveis, né, você tem uma facilidade,
menos dificuldade, vamos dizer assim, de fazer a transferência de propriedade de uma pessoa para outra. Já os imóveis, ele requer uma solenidade muito maior. Entendeu? Porque então, tem que se levar então é do mesmo jeito ele é válido, né? O contrato de locação. O contrato de locação, ele não sendo autenticado, ele é válido. Então, né? Válido, né? Válido. Em casa, Coelba, né? Essas coisas. Válido, ele vale sim. Entendeu? Agora, se alguma pessoa, se o proprietário realmente ele não concordar com essa mudança, ele vai impugnar essa troca. Ele vai voltar lá na Coelba, né? Entendeu? Porque você não pode simplesmente chegar e dizer, eu vou colocar no meu nome sem você ter a anuência do proprietário. Entendeu? Eu falo assim sobre a autenticação disso, porque tem gente que age de má fé, né, meu amigo? Mas aí, Matheus, a gente não pode estar premiando a má fé. Né? A gente tem que partir sempre do pressuposto de que a boa fé sempre existe. Entendeu? Porque a boa fé, ela é presumida. Né? A má fé que ela tem que ser comprovada. Então a gente não pode estar sempre achando que todo mundo vai agir de má fé. Então, óbvio, é isso que eu disse, quando você tem um contrato, é de bom tom que você sempre faça o registro por conta da segurança jurídica que você tem. Porque até o próprio contrato, ele pode rezar uma cláusula contratual no contrato de locação, dizendo que o inquilino, na figura, que seria a figura do locatário, ele teria a obrigação de transferir a energia elétrica para o seu nome durante o período de locação. Entendeu? Mas se aquilo não está... É a mesma coisa de um contrato do pagamento de IPTU. Se o pagamento de IPTU não estiver dentro do contrato de locação, transferindo esta obrigação para o locatário, quem tem que pagar o valor do IPTU é o proprietário. Por isso que, às vezes, a depender de um contrato de locação de imóvel, você tem que verificar o seguinte, o valor da locação, o camarada chega e diz assim, ó, o valor da locação é de R$ 1.200, já incluso o IPTU. Ou seja, se já está incluso o IPTU, significa dizer que não é você que vai pagar. Entendeu? Se já está incluso o IPTU, no momento significa dizer que você pagando aquele valor do aluguel para o proprietário, é o proprietário que está tirando o dinheiro do IPTU para poder pagar. Porque o valor da locação, sei lá, é R$ 1.000 e R$ 200 ele utiliza para poder pagar o IPTU do imóvel. Mas bom dia, professor. Entendeu bom agora? Dia, Lisa. Entendi, professor. Só que a menina aí tá começou aí a rixa com Entendeu, Matheus, agora? Entendi. A gente tem que realmente a gente tem que pôr aí a boa fé, né? Sempre. Porque assim. Sempre. No mundo que a gente vive e pela prática que eu tenho vivenciado, né, professor? Porque, assim, como eu digo, eu tenho muitos advogados na família. O povo usa de má fé sempre, né? A gente tem que sempre estar resguardado aí quanto a isso. Uma coisa é você se resguardar da má fé. A outra é você presumir que todo mundo está de má fé. Que está de má fé. A gente aí são coisas completamente diferentes. É por isso que quando a gente fala blindagem de contrato, né, quando você fala a blindagem de um contrato, não é presumindo que a pessoa vai agir de má fé. Você faz a blindagem do contrato, que é assegurar juridicamente as cláusulas contratuais para você prevenir a má fé de alguém. Entendeu? A blindagem do contrato não é porque você está presumindo que aquela pessoa vai agir de forma equivocada. É você estar fazendo uma proteção jurídica ao seu cliente. Quando você fala a blindagem do contrato, é isso. Quer você blindar o contrato? É você ter uma força jurídica, né, que garanta aquelas cláusulas contratuais. Entendeu? Por exemplo, se você vai fazer um contrato de locação, né, que é o objeto do nosso estudo hoje, uma locação de um imóvel, como é que você blinda a cláusula de proteção do locador para o recebimento dos valores? Você estipula um prazo para que o inquilino efetue o pagamento e você condiciona a assinatura do contrato à existência de um fiador ou de uma garantia que o inquilino tem que dar, o cheque calção, se for o caso, entendeu? Ou seja, você está blindando a cláusula de proteção do bem, entendeu? No momento que você, ou de percepção dos valores, não é de proteção do bem, é de proteção dos valores que você tem para receber. Como é que você blinda o bem? Você deixa bem claro lá que o imóvel, antes de ser transferida a chave, ele tem que ser verificado pelo inquilino,
dado a assinatura, o aval dele de que o imóvel está em perfeitas condições, e quando ele devolver, ele tem que devolver nas mesmas condições que ele recebeu, do bem estar com as instalações elétricas, hidráulicas, pintado, mediante vistoria do locador, e se houver qualquer discrepância em relação a isso ou discussão, o inquilino terá que pagar, né, suplementarmente um valor, né, para garantir a execução das obras que, porventura, elas tenham que ser feitas. Então, veja que eu não estou presumindo que a pessoa vai quebrar. Eu estou protegendo o meu patrimônio. Sim. Eu apenas estou dizendo o seguinte, é porque o camarada pode me pagar o mês todo, o contrato de locação todo, e eu nunca utilizar a garantia. Entendeu? Eu estou me assegurando daquela situação. Como ele pode cuidar muito bem do meu patrimônio, né, ali, só que no último mês ou na última semana, por qualquer motivo, teve um problema lá na energia elétrica. Ele tem que consertar, mas inclusive eu posso até isentar ele, porque eu vou dizer, não, porque quando eu fiz a vistoria estava beleza, aqui aconteceu por um motivo de caso fortuito, de força maior, não se preocupe que aí eu ajeito. Agora, imagine que você entrega o imóvel para a pessoa diz, olha, eu não quero mais continuar com a locação, não. Aí chama você para você fazer a vistoria. Aí a vistoria está toda aprovada, toda bonitinha, beleza. Aí você fala, você me devolve quando? Me dê só 2 dias para eu poder tirar todas as minhas coisas para levar para outra casa. Tá, beleza? Tá. Aí no último dia o camarada chega lá no vaso sanitário e despeja um saco de cimento. Aí é má-fé. Entendeu? Então veja que você se protegeu, mas aí você pensou, você presumiu a boa-fé da pessoa, você nunca ia imaginar que a pessoa fosse fazer uma situação dessa, porque se você imaginasse ou presumisse que ele ia fazer isso, você teria colocado, não, então só essa vistoria só tem validade na hora que você for entregar a chave para mim. Você pode fazer isso, se isso rezar desde o início do contrato. Entendeu, Matheus? Entendi, professor, entendi. Beleza? Então vamos lá. Então veja, quando a gente fala aqui agora do contrato de locação, como eu disse, nós temos 3 espécies de locação, né? Eu tenho a locação de coisa, que trata da transferência dos poderes de uso, gozo e fruição de um bem infungível. Veja bem isso aqui. Quando é contrato de locação, é importante vocês analisarem a infungibilidade do bem. Porque se você não devolve aquele bem, você estará sujeito ao pagamento das perdas e danos. Se lembrem lá de coisas fungíveis, coisas infungíveis e obrigações fungíveis e infungíveis. Então, no momento que eu tenho a locação de um bem, de coisa, o bem ele é um bem infungível, porque eu tenho interesse, eu, credor, que sou o credor da obrigação de restituir a coisa certa, então eu tenho interesse direto no objeto, tá certo? Se não puder haver a devolução da coisa, aí pode haver uma dação em pagamento, desde que eu, credor, anua com essa circunstância. Então, vocês têm que se lembrar, inclusive, de dação em pagamento que vocês estudaram no semestre passado com Claudete em obrigações. Entenderam? Beleza? Agora, veja. Por quê? Até porque, se você trata de um bem fungível, o contrato já não é mais contrato de locação. Aí você estaria diante de um contrato de mútuo, né? De um contrato de mútuo, ainda que o contrato de mútuo seja considerado um contrato gratuito e não um contrato oneroso. Entendeu? Mas a gente vai falar do contrato de mútuo e de comodato no momento oportuno. Beleza. Tá certo? Então, veja, na locação de coisa, eu estou falando de um bem infungível, onde eu estou transferindo os poderes de uso, gozo e fruição da coisa mediante o pagamento de um certo valor durante um lapso de tempo. Valor esse que é estipulado desde o momento do contrato, podendo haver reajustes a depender do acordo das partes, né? A segunda espécie de locação que a gente tem é a locação de serviço, né? Ou seja, é a prestação de um serviço economicamente apreciável que é considerada em si mesma mediante
o pagamento de uma das partes em dinheiro, né, que ocorre independentemente do resultado. Ou seja, eu estou diante aí de uma obrigação de meio, né? Se lembrem lá das consequências que vocês aprenderam lá em obrigação de meio e de resultado, né? Então, veja, na locação de serviços, eu estou contratando, é como se eu estivesse terceirizando uma prestação de serviço, e é preciso de alguém que faça a pintura da sala, aqui do quarto. Então, eu não vou pintar, então eu contrato uma pessoa, eu estou alugando a mão de obra daquela pessoa, né? Se a obrigação dele vai ser bem avaliada ou não, isso aí é outra história, mas eu tenho que levar em consideração que ele está usando de todo o seu conhecimento técnico para poder prestar aquele serviço. É o que ocorre com a gente. Na verdade, quando uma pessoa contrata a gente como advogado, nós estamos locando a nossa mão de obra, que na verdade a nossa mão de obra é uma mão de obra intelectual, né? A gente fala de mão de obra, mas é uma mão de obra intelectual, né? Então você está emprestando para o seu cliente aquele conhecimento jurídico que você tem para se tentar alcançar o objetivo do cliente, que seria ou uma situação preventiva, uma garantia de direitos para ele, ou uma situação contenciosa, se você busca ganhar uma ação eventualmente promovida por ele ou na condição de réu. Então, você vai defender o interesse de seu cliente. Nesse momento, você está fazendo, então, uma prestação de serviço. É por isso que o nosso contrato de honorários é chamado contrato de prestação de serviços advocatícios. Eu, particularmente, não coloco lá contrato de honorários. Entendeu? Eu coloco normalmente contrato de prestação de serviços advocatícios, porque aquilo é uma prestação de serviço. Entendeu? Aquilo é uma locação que ele está fazendo. Ele está me fazendo um pagamento, mas ele está utilizando do meu conhecimento jurídico para interesse dele mediante um prazo, né? Prazo esse, às vezes, indefinido, porque é uma ação a gente não tem como vislumbrar o prazo, ou ele pode estar me contratando para uma situação específica. Ele pode me contratar, por exemplo, para que eu faça um parecer jurídico de direito dos contratos. Entendeu? Ele vai dizer, Michel, eu preciso desse parecer em 48 horas. O caso é esse. 48 horas dá para você fazer? Dá. Quanto é que você me cobra? Cobro X. Pronto. Então, aí, eu tenho efetivamente um contrato de honorário, mas é uma prestação de serviço também. E o tempo que eu tenho são 48 horas para entregar. Entenderam, gente, como funciona essa locação de serviço? Sim. Beleza? Alguma dúvida, gente, por enquanto? Então, a faculdade também é uma prestação de serviço. A faculdade é um contrato de prestação de serviço. Olha, terceirização. Quando você contrata uma empregada doméstica, né, você está fazendo uma prestação, é uma alocação de contrato de mão de obra específica, que é a empregada doméstica. Uma cuidadora de idosos, uma babá, uma faxineira, uma passadeira, uma cozinheira, né, uma pessoa que está fazendo uma faxina como diarista. Um ajudador de idoso também, né, professor? Oi? Não vi? A pessoa que cuida de idoso também. A cuidadora de idosos. Esses serviços delivery, que é que hoje, nessa época de epidemia, que a gente tá, de pandemia que a gente está vivendo, é uma prestação de serviços, entendeu? iFood, Uber Eats, o Rappi, qualquer coisa desse tipo, é tudo prestação de serviço. Entendeu? A faculdade é uma prestação de serviço educacional. Mas voltado o hospital tem prestação de serviço, a clínica tem prestação de serviço. Então veja que o contrato de locação de prestação de serviço, ele está na nossa vida, no nosso cotidiano. Diga aí que você ia perguntar, que eu atrapalhei. É mais para a área, uma troca econômica, né? Sim. É por isso que a gente fala que a locação de serviço é um serviço economicamente apreciável, que você considera em si mesmo, independente do resultado. Que o resultado pode ocorrer ou não. Professor, nesse caso, o senhor falou dos deliveries, como eu tenho um. Então, a prestação de serviço entre o meu restaurante e o iFood, e do iFood para o cliente, e entre eu e o cliente também. Né? Veja, essa é uma locação de serviço. Agora, veja que essa situação ela tem uma situação diferenciada.
Entendeu? Por exemplo, vamos imaginar que você seja uma pessoa contratada como, vamos colocar como é, o entregador. Vamos colocar que você seja o entregador da comida. Eu, consumidor final, eu não estou promovendo nenhuma prestação de serviço direto com você, Eugênio, que é o entregador de serviço. Entendeu? Eu vou entrar em contato com o restaurante, então a minha relação jurídica é com o restaurante, o restaurante, por sua vez, tem um contrato com você, ou tem um contrato com o iFood, e o iFood tem um contrato com você, ou seja, é uma cadeia de prestação de serviços, entendeu? Eu não vou receber, quem vai emitir a nota fiscal do objeto que eu comprei é o restaurante, não é o iFood. É um restaurante. É uma pessoa intermediária, tem uma intervenção do iFood aí, ou seja, ele é uma pessoa que está intermediando a entrega. Porque o restaurante não tem uma entrega contratada por ele mesmo. Eu na condição de iFood, eu estou prestando esse serviço. Eu montei a minha empresa, iFood, com a intenção de disponibilizar para vários restaurantes entrega motorizada através de motociclista, de pessoas com bicicleta, skate, jegue, cavalo, carro, qualquer que seja. Então, eu estou disponibilizando a minha empresa, iFood, é uma intermediadora entre o fornecedor e o consumidor final. Mas não deixa de ser uma prestação de serviço. Óbvio que aí vem a discussão, né? Que essa prestação de serviço, se ela tem um vínculo de natureza empregatício, deixa de ser locação de serviço e passa a ser contrato de trabalho. E aí vocês vão aprender a diferença disso lá em trabalho quando vocês estiverem pegando a matéria com Bruna. Beleza? Beleza, professor. Que aí, para vocês até entender, já estão pegando o trabalho? Não, estamos em sociedade. Ponto. Então vocês vão aprender lá quando é que você classifica a pessoa como empregado e a pessoa como empregador, né? Porque existem algumas características específicas para que você compreenda a diferença entre um mero prestador de serviço, que é um contrato de locação, que for o caso, e de um empregado, por exemplo. Em relação a mim, o iFood é um prestador de serviço, mas entre o motociclista, a relação de serviço dele é com o iFood, entendeu? Aí não é uma locação de serviço, né? Aí seria, a depender da circunstância, um contrato de trabalho que ele tem. Não o que, Rayana? Agora, me diga uma coisa, professor. Esse cliente, quando ele entra num aplicativo como o iFood e escolhe a comida de um restaurante, ele é cliente do aplicativo ou do restaurante? O aplicativo é do iFood. Então, o iFood ele tem um contrato com os restaurantes, disponibilizando a plataforma dele, iFood, para a divulgação da comida daquele determinado restaurante. Veja que aí não são todos os restaurantes que estão no iFood. Então, aí você tem uma alocação de serviço, né? Ou seja, uma situação de uma prestação de serviço de plataforma midiática, né? Onde o iFood disponibiliza a possibilidade da divulgação daquele restaurante. Eu quero comer uma pizza. São todas as pizzarias de Salvador que estão lá, entendeu? Eu quero... Eu digo isso, professor, porque eu perdi um processo na justiça, porque um cliente colocou o meu restaurante, mais 3 restaurantes, e o aplicativo Glovo, quando eu estava aqui em Salvador. Porque ele disse que não recebeu a comida. E o nosso restaurante e os outros também entregou a Glovo para entregar ao cliente. Entendeu? Mas aí é aquela coisa, a sua responsabilidade é uma responsabilidade subsidiária. Entendeu? Aí você teria que apurar, porque é o seguinte, se o seu contrato com a Globo estava valendo, entendeu? E você efetivamente comprova que você entregou a comida para aquela empresa, a responsabilidade agora é da empresa. Agora, a sua responsabilidade passou a ser uma responsabilidade subsidiária. Porque quem recebeu o dinheiro não foi a Globo. Você recebeu o dinheiro por conta da comida também. Uma parte, quando você cobra através do iFood, tem um valor a mais que você paga, que é para fazer frente aos custos do iFood, ou da Globo, no caso.
Entendeu? Se eu fosse pegar essa comida diretamente no seu restaurante, sei lá, penso eu que deva ser assim. Vamos imaginar que a comida custasse R$ 100. Se eu pego pelo aplicativo Globo, não seria R$ 100, seria, sei lá, 120, porque eu estaria pagando R$ 20 para que pagaria 120 reais, e esses R$ 20 seriam retidos pela Globo e os R$ 100 passados para você. Entendeu? Tanto que a nota fiscal não sairia em 120 reais, sairia em R$ 100, que é o valor da sua comida. Entendeu agora? Entendi. Beleza? Rayana colocou aqui não que, Rayana. Rayana está presente? Minha linda, está discutindo. Não, você tá tudo nesse meu caso, professor, eu perdi. Eu tive que pagar a indenização ao cliente. Sim. Agora, porque o juiz disse que a gente realmente era subsidiário do... Mas aí, como você foi responsável subsidiário, você, restaurante, teria o direito de entrar com ação regressiva contra a Globo. Você fez isso? Não, isso eu vou fazer. Eu vou fazer não, isso eu fiz. Pronto. Aí você veja que você está resguardado por conta da subsidiariedade. Isso. Beleza? Beleza, obrigado. Não. E veja o seguinte, tá me devendo 300 conto, viu? Locação de obra ou empreitada, você contrata uma determinada empresa, né, para a execução de uma determinada obra ou determinado trabalho, não necessariamente apenas empresa, né, uma pessoa que seja envolvida com a obra, o chamado empreiteiro, né, para a execução de uma determinada obra ou um determinado trabalho, visando um fim específico. Então, se eu contrato uma pessoa para fazer um rebaixamento de teto aqui no meu quarto, eu estou contratando um gesseiro, aí é um contrato de empreitada. Veja que não é uma prestação de serviço, a gente não pode confundir, entendeu? Quando você tem obra, você está falando, ou empreitada, você está falando de execução de obra ou um determinado trabalho voltado para essa situação obreira, entendeu? Aí você tem essas três hipóteses, né, essas três espécies de locação. Quais são as características gerais que a gente tem em relação ao contrato de locação, né? Existe uma cessão temporária do uso, do gozo e da fruição, se você estiver falando da locação de coisas. Tem que haver a remuneração, né? E na locação de coisa, a gente chama isso de aluguel. Na locação de serviço, pode ser salário, ou pode ser o valor específico que você está trabalhando, né? Na empreitada, você tem a figura do preço, né? Na locação de serviço, você pode ter o preço também. E essa situação, ela tem que ser, essa remuneração, ela tem que ser proporcional ao tempo ou à obra realizada, né? E tem que haver a contratualidade, né? Tem que ser bilateral, tem que ser oneroso, tem que ser comutativo, e tem que ser e ele é de execução continuada, entendeu? Porque, né, você faz através de atos reiterados de serviços prestados, né? Óbvio que quando você pensa aqui na figura de locação de coisa, em especial, aí a locação de coisa, você tem a locação de coisas móveis e a locação de coisas imóveis. Quando você fala locação de coisa móvel, aí você aplica efetivamente aquilo que está definido no Código Civil, né, nos artigos, a partir do artigo 565 do Código Civil. Agora, quando você fala de locação de imóvel, aí você aplica a Lei 8.245, vou colocar aqui, né, locação de imóveis, vamos colocar aqui, de imóveis, é a Lei 8.245 de 91, né? 8.245 de 91.
E essa lei, inclusive, ela vai dividir ainda a locação de imóvel em locação de imóvel residencial e locação de imóvel comercial, tá certo? Então, veja que nessa situação daqui, você tem essas possibilidades da locação de coisas, né? Quando você fala locação de um veículo, você está falando locação de coisa móvel, você aplica as regras do Código Civil. Ah, eu quero contratar, eu quero alugar um imóvel para poder fazer o meu escritório de advocacia. Aí você já aplica a lei 8.245 de 91, porque aí nesse caso é uma alocação de imóvel com interesse comercial. E aí cada situação jurídica tem que ser analisado de acordo com o caso concreto. Entenderam, gente, essa parte? Ele se divide em locações de imóveis urbanos, locações excluídas da lei, que é imóvel de propriedade do poder público, né? Peraí, são coisas diferentes. A gente está falando de locação, dentro do contrato de locação, só para a gente organizar as ideias, viu, Matheus? Dentro da locação, a gente tem locação de coisa, locação de prestação de serviço e locação de mão de obra ou empreitada. Dentro da locação de coisa, a gente tem locação de bens móveis e de bens imóveis. Dentro da locação de bens imóveis, né, bens móveis regido pelo Código Civil, bens imóveis pelo Código Civil e também pela Lei 8.245 de 91. E na locação de bens imóveis, aí você tem a locação de bem imóvel residencial ou comercial. Quando se trata de poder público, a gente pode estar analisando, aí você tem que analisar a situação do poder público. Se o poder público ele estiver fazendo um aluguel, ou seja, o poder público está alugando um galpão meu, aí você aplica a lei do inquilinato, né, 8.245. Agora, existem outros contratos com a administração pública que tem que ser analisado à luz da Lei 8.666 de 93, que é a lei de licitação e contratos públicos, contratos administrativos. Para que a gente não confunda, porque isso aqui que a gente está analisando agora não é contrato administrativo, não é o contrato com o poder público, é o contrato que tem natureza jurídica civil, entendeu? O contrato de natureza civil. Óbvio que o poder público ele pode estar funcionando como pessoa jurídica, e sendo e por ser pessoa jurídica que na contrato de locação, ele pode estar funcionando como um contrato específico regido pelo Código Civil, mas são muitas situações muito peculiares que vocês vão aprender isso lá em Direito Administrativo, lá no 9º, 10º semestre, com o professor Henrique Galvão. Beleza? Beleza. Alguma dúvida de contrato de locação, gente? Quando você for analisar também, veja que quando a gente estudou aqui as formas de extinção desses contratos todos, né, você analisa que o contrato de locação ele tem uma peculiaridadezinha, diferente do contrato de compra e venda, né? Porque o contrato de compra e venda praticamente ele se extingue com o pagamento da coisa. No contrato de locação, via de regra, ele se extingue com o advento do termo, com a morte de uma das partes, né, em especial do locatário, né? Então, são várias situações. Por distrato, né? Se tiver uma condição, uma cláusula resolutiva, pode ocorrer também a interrupção do contrato. Então, aquelas causas gerais de extinção de contrato. Beleza? Agora, a gente pode começar a trabalhar aqui também com os contratos chamados contratos reais, né? Os contratos reais, que são os contratos de mútuo, comodato e contrato de depósito, né? São os 3 contratos reais que nós temos. Por que nós chamamos isso de contrato real, né? Porque os contratos reais, né? Os contratos reais, eles vão se aperfeiçoar efetivamente com a entrega da coisa para a parte contratante, para uma das partes contratantes, tá certo?
Veja que no contrato de locação, eu não preciso estar entregando efetivamente a coisa em si, mas eu posso ter uma tradição simbólica. No contrato de locação de imóvel, por exemplo, de um veículo, a chave ela funciona como um símbolo da transferência daqueles direitos inerentes à propriedade, né? Mas no contrato real, contrato de mútuo, comodato e contrato de depósito, eu tenho que efetivamente entregar a coisa, ou seja, a tradição é uma tradição real, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? No contrato de mútuo, o que é que vai diferenciar o contrato de mútuo, comodato e o de depósito? No contrato de mútuo, é aquele pelo qual uma das partes transfere, veja o seguinte, transfere a propriedade de um bem fungível e a outra parte se obriga a restituir uma coisa do mesmo gênero, espécie, da mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, veja, que a galera às vezes tende a confundir isso daqui. No contrato de mútuo, veja que é diferente do contrato de locação. No contrato de locação, o que foi que a gente viu? O bem é infungível. No contrato de mútuo, a coisa é fungível. Mas no contrato de mútuo, eu transfiro toda a propriedade do bem e ao final de um contrato, né, do lapso temporal, a pessoa ela não me paga nada. Entendeu? Em relação ao bem. Ela não me paga nada em relação ao bem. Porque se ela estivesse me pagando em relação ao bem, poderia ser um contrato de locação, diferenciado. Mas no contrato de mútuo, aqui, é como se eu tivesse pego esse apagador e transferido gratuitamente, por isso que a gente chama aqui os contratos de mútuo de comodato, são contratos gratuitos também, né? Porque eu entrego a coisa para você, por exemplo, entrego para você, Eugênio, e digo, você vai ficar com esse objeto daqui, eu transfiro a propriedade para você, mas daqui a 6 meses você tem que me devolver. Meu amigo, Professor, Oi. Seria tipo a doação gratuita? Mais ou menos isso? Não, doação gratuita, não. Doação, você transfere a propriedade indefinidamente. No contrato de mútuo, você tem que me devolver a coisa. Entendeu? Na doação, você não tem que me devolver nada. Ah, entendi. No mútuo, você me devolve. É isso que eu estou dizendo aqui. Se eu entrego esse objeto daqui para Eugênio e digo, você vai, daqui a 6 meses, você tem que me devolver um apagador. Não necessariamente seja esse apagador daqui. Vou até fazer uma marca, ó. Pronto, vou botar aqui minha letra aqui. Pronto, tá com a minha letra aqui no cantinho. Mas no momento que eu transfiro para ele a título de mútuo, isso aqui eu transfiro a propriedade. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode chegar e vender esse piloto daqui, esse apagador aqui, para Matheus. Para mim, pouco importa o que ele vai fazer com esse apagador daqui. Eu sei que daqui a 6 meses ele tem que me devolver um apagador da mesma espécie, da mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ele não pode me devolver um apagador, por exemplo, sem a bucha. Ele não pode me devolver um apagador sem um piloto que está aqui dentro. Percebeu? Ele não pode me entregar um apagador todo quebrado, porque eu estou entregando para ele um apagador bom. Ele não tem a necessidade de me entregar o mesmo apagador. Porque se ele tivesse a obrigação de me entregar o mesmo apagador, esse apagador daqui seria um bem considerado infungível. E aí deixaria de ser um contrato de mútuo e passava a ser um contrato de comodato. Entendeu? Essa vai ser a diferença básica entre mútuo e comodato, a questão da fungibilidade. Então, no contrato de mútuo, eu transfiro a propriedade, porque para mim pouco importa o que o camarada vai fazer com o objeto. Eu sei que ao final do contrato ele tem que me devolver outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Entendeu? Por conta da fungibilidade do objeto. E ele não está me pagando nada pelo fato de ter entregue esse objeto para ele. O único contrato de mútuo que a gente tem, que é contrato oneroso, a gente chama de mútuo oneroso, é o chamado contrato de mútuo feneratício, que é o empréstimo de dinheiro a juros. Aí sim você veja que você recebe o dinheiro e você depois tem que devolver uma contrapartida maior em dinheiro. Você não tem que devolver apenas o valor do dinheiro que você pegou emprestado. Você tem que devolver o valor do capital principal e mais os juros.
Então, é o único contrato de mútuo oneroso que nós temos, é o chamado mútuo feneratício, que é o empréstimo de dinheiro a juros, é o que o banco faz com a gente, entendeu? Fora isso, os contratos são gratuitos e o bem sendo fungível, não existe contraprestação nenhuma da outra parte, porque a outra parte que recebeu o bem tem a obrigação única e exclusivamente de devolver o outro objeto da mesma espécie, qualidade e quantidade. Entenderam, gente? Essa parte daí? Beleza. Tá? Isso está a partir do artigo 586, tá? Do Código Civil. Agora, oi. Me tirei uma dúvida. No caso do contrato de mútuo, ele não devolve o bem idêntico. Pode devolver Não. um bem similar. Ele tem que devolver um bem, não precisa ser o mesmo objeto. Entendeu? Ele tem que devolver outro objeto da mesma espécie, qualidade e quantidade. Entendeu? Uhum. Não necessariamente seja o mesmo objeto. Pode até ser o mesmo objeto. Desde que ele esteja em plena funcionalidade. Entendeu? Porque uma das diferenças, quando ele terminar de falar aqui de contrato de mútuo e de comodato, né, vai ter uma outra diferençazinha que a gente vai falar logo. Certo para vocês. Veja, no contrato de comodato que a gente tem agora, o bem, ele é infungível. Né? Então, veja, no contrato de comodato, o bem é infungível. Ô, Michel, então o contrato de comodato é a mesma coisa de que locação? Não. Qual é a diferença básica do contrato de comodato e do contrato de locação? No contrato de locação, você tem que dar uma contraprestação econômica durante o tempo em que você ficar com a coisa. No contrato de comodato, não. No contrato de comodato, você também recebe o objeto de forma gratuita e, ao final do contrato, você tem que devolver exatamente aquele bem. Então, veja, no contrato de mútuo, você pode devolver o mesmo bem. No contrato de comodato, você tem que devolver o mesmo bem, porque o bem é infungível. Isso significa dizer que, se no contrato de mútuo o objeto se perde, você mutuante, a pessoa que entregou o bem no início, não tem qualquer tipo de prejuízo, porque ele vai receber outro bem da mesma espécie, qualidade e quantidade. Mas no contrato de comodato, pelo fato de o bem ser infungível, e se o bem se perde, o comodatário, a pessoa que recebeu o bem, tem que pagar as perdas e danos por conta da infungibilidade do objeto. Entenderam, gente, essa parte? Veja que o melhor exemplo que a gente tem de contrato de comodato, esses aparelhos de decodificador, de net, de Sky, não sei o quê. Aqui dali é um contrato de comodato que você tem. Veja que você recebe gratuitamente o decodificador. Você não está pagando pelo decodificador. Você paga pela prestação de serviço, que é o pagamento do sinal, de liberação do sinal, entendeu? Mas para liberar o sinal, você precisa do decodificador. Então, a empresa ela te entrega o decodificador e, ao final do contrato, você tem que entregar esse decodificador. Por isso que, se houver qualquer problema com o decodificador durante a vigência do seu contrato de prestação de serviço com a Sky, se ele pifa, a Sky vem e substitui. Óbvio que ela vai analisar se o objeto pifou por mau uso seu ou se ele pifou por ele mesmo. Se ele pifou por ele mesmo, a substituição é gratuita. Mas se ficar comprovado que você teve culpa na perda do objeto, você será responsabilizado, você vai pagar o valor referente àquele decodificador. Entenderam, gente, essa parte? Sim, sim. Pronto. Aí vem a uma diferença interessante em relação ao bem, ao contrato de mútuo e de comodato, se o bem é um bem de uso ou um bem de consumo. Vamos lá. Quando você pensa, o que seria um bem de consumo? Você tem que lembrar lá do conceito, né? Lá do conceito de coisas e bens de direito civil 1. Vamos lá.
O que é um bem consumível? A pandemia me fez esquecer, né? Mas é um bem que a gente faz consumir uma utilização, né, daquilo. A gente tem a utilização desse bem. Agora, eu não sei se comida entraria. Eu vejo mais como prestação de serviço. Veja o seguinte. Michel, Oi. bem consumível não são aqueles que terminam logo após o primeiro uso? Que você vai desgastando a sua substância, entendeu? Na utilização, no momento da sua utilização, né? Você vai consumindo a sua essência, né? Veja o seguinte, pode vir uma questão para vocês e da seguinte forma: um bem de consumo, você faz um contrato, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Vamos imaginar que vocês estejam fazendo, eu empresto para vocês, sem nenhuma contrapartida, uma saca de café, tipo exportação. Né? Empresto para vocês uma saca de café tipo exportação, porque a fazenda de vocês, que também produz café, não teve uma boa safra, mas vocês terão uma safra boa na próxima vez. E aí você, para manter o seu contrato com seus fornecedores, vocês me pedem emprestado uma saca desse café. Certo? Esse contrato que vocês fazem comigo é um contrato de mútuo ou de comodato? Vocês vão vender a saca de café depois. Mas vocês depois têm que me devolver uma saca de café. E aí? Contrato de mútuo ou de comodato? Contrato de mútuo. O bem é de consumo ou é de uso? Consumo. Então, veja. Se o bem é de consumo, o contrato é de mútuo. Porque se fosse contrato de uso, seria o contrato de comodato. Porque depois de você usar, você tem que me devolver. Isso é importante porque de vez em quando isso vem numa prova da ordem, viu, gente? Quando os bens são de consumo, o contrato é de mútuo. Quando o bem é de uso, o contrato é de comodato. Beleza? Entenderam isso? Ok. E o nosso último contrato real que a gente tem é o contrato de depósito. Veja que o contrato de depósito, você tem um contrato de depósito, só para dar uma definição aqui de comodato também, né, antes que eu me passe, né, o contrato de comodato é um contrato unilateral, ele é gratuito, pelo qual uma das partes entrega para a outra uma coisa infungível para ser usada temporariamente e depois restituída, com base no artigo 579. Tá? Agora, veja o contrato de depósito, que o contrato de depósito, ele transfere, é um contrato real também, no qual você transfere a guarda temporária de um bem móvel, né? Você depositante, você transfere a guarda temporária de um bem móvel para a figura do depositário até o momento em que o depositante o reclame, com base no artigo 627 do Código Civil. Aquela historinha que a gente tem lá, na saída da rodoviária, no desembarque, que tem lá guarda-volumes, aquilo dali, você tem um contrato de depósito. Você deposita o bem naquele guarda-volumes e a pessoa que fica na condição de depositário fiel, né, ele tem a obrigação de cuidar da coisa e te devolver até o momento em que você exige a devolução. Tá certo? Isso é que é o contrato de depósito. Mas veja, ele não é totalmente gratuito, porque eu posso fazer um contrato de depósito oneroso, né? Eu posso estar falando de um pagamento de uma tarifa.
né? Aí você tem uma onerosidade em relação à figura do depósito, né? Mas se não houver fixado isso no contrato, o depósito ele é gratuito, entendeu? Veja que antigamente, você inclusive tem algumas situações de depósito, algumas espécies interessantes de depósito, né? Eu tenho o depósito voluntário, né? Que eu faço aquele contrato e entrego a coisa para você que você guarde. Pode ser mediante ou não o pagamento de uma tarifa, e você tem a obrigação de me devolver quando eu exigir. Pode ser também o chamado depósito obrigatório ou necessário, né? Esse depósito obrigatório ou necessário, ele independe da vontade das partes, né? Porque ele pode ser um depósito legal, quando ele decorre da lei, né? Como diz o artigo 649. Vamos pegar aqui o 649 do Código Civil para a gente dar uma lida. Deixa eu pegar aqui o Código Civil. Isso aqui é interessante para a gente. Cadê? Artigo... Lei 10.406, Código Civil, artigo 649. Aqui. Os depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado da bagagem dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas no seu estabelecimento. Então, veja. Quando você entrega as malas no hotel, eles têm o cuidado de zelar pelas malas, mesmo que você esteja fora do quarto. Entendeu? Então, aquele é um depósito chamado depósito obrigatório, né? Depósito necessário, né? E você tem, inclusive, o chamado depósito miserável, né? Aqui, 647, ele faz o depósito necessário. Vamos lá. Olha o que diz o 647. É necessário, é depósito necessário, inciso 1, o que se faz em desempenho de obrigação legal, como, por exemplo, a figura das hospedarias dos hotéis, né? E o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque. Esse do inciso 2 do 647 é o que a gente chama de depósito miserável, né? Porque decorre de uma calamidade pública, tá certo? Quando você tem depósito de pensão, de depósito de penhora, você tinha figura do fiel depositário, que inclusive o fiel do nosso ordenamento jurídico, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, é a prisão civil por débito de pensão alimentícia. Nós não temos mais a prisão civil do depositário infiel. Beleza, gente? Entenderam essa parte de hoje? Tudo certo. Tudo beleza, né? Esses contratos em espécie são mais tranquilozinhos para a gente estar dando a lida, porque é praticamente leitura do código, né? Só estou destrinchando um pouquinho mais aqui para vocês, mas é praticamente leitura do código. Ok? Na próxima aula, a gente vai fazer uma revisãozinha. Então, solicito a vocês que vocês deem uma estudada no assunto. O assunto só vai até a extinção do contrato, né? Contrato de compra e venda já é matéria da segunda unidade, tá certo? Então, estudem e na próxima aula tragam as dúvidas para vocês, que a gente vai atacar diretamente as dúvidas de vocês. Valeu, galera. Vocês querem fazer algum comentário, falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida? Só para te irritar, a professora vai fazer chamada? Você está presente? Você está presente? Tô ausente. Eu vou botar falta em você. Só foi para te irritar. Me irritar, meu amor. Eu não estou me irritando com gente que merece minha irritação, que dirá com você.
Obrigada, professor. Com moral, hein? Tem até moral. Com o Michel e Isidoro eu tenho mesmo. Já perdeu a moral comigo. Se você tem moral com o Isidoro, você perdeu a moral comigo. Tá vendo, Não tá Nelson? isso dele, Ela não. tava indo tão bem, né? Tava indo tão bem, né, Professor, aí ontem ele na aula, você já foi no Instagram curtir a minha foto?